Nesse vídeo eu vou começar a mostrar como migrar um projeto JavaScript para TypeScript. Essa migração provavelmente vai rolar em pequenos vídeos e a gente vai aproveitar muito dos conceitos mostrados em vídeos passados dessa série de TypeScript aqui no canal e também vai servir para eu apresentar coisas novas, principalmente sobre manipulação de DOM e requisição para API. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou o Roger e eu te ensino a ser fluente em JavaScript. Se você tem interesse nisso, já me segue aqui e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Esse é o projeto que vai ser migrado, é um projeto simples, mas com muita coisa interessante quando a gente fala de migração JavaScript para TypeScript. Eu tenho um servidor Node rodando para salvar os carros em memória, e se eu cadastrar um carro, eu inserir uma URL de imagem, Audi A6, ele é de 2015, placa ABC123 e a cor vai ser o hexadecimal 00B2F4. Ele aparece na tabela, posso cadastrar também outro carro, dessa vez vai ser um Tesla Model 3. Tenho aqui os dois carros e eu posso também excluir um carro. E é basicamente esse o funcionamento dessa aplicação. Mas na verdade, a interface, a estilização, não importa muito aqui para esse caso, porque a gente vai focar na migração do código. O que é importante sacar aqui? Esse arquivo http.ts era um arquivo JavaScript, um .js, e foi renomeado para .ts, por isso ele está todo vermelho com o TypeScript reclamando. Mesma coisa para esse arquivo main.ts, que antes era um .js. Então a missão aqui é tipar corretamente esse código, ajustando os erros que o TypeScript apontar. Essa aplicação já funciona, como você viu, então o foco aqui é a tipagem dela. Eu vou começar pelo mais simples e depois vou resolver e explicar os mais complicados. Então eu vou começar a tipar pelo http.ts, que é um arquivo menor. Vai estar um pouco pequeno aqui na barra inferior, mas nesse momento o TypeScript pegou um total de 26 erros aqui nessa base de código. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui de melhoria. Então, se eu inferir essas URLs, o TypeScript vai me dizer que elas têm implicitamente o tipo N. Então, para eu dizer para o TypeScript que essas URLs são strings, eu vou criar um type URL que recebe string e vou usar o tipo URL no parâmetro da request, no parâmetro da função que a createRequest retorna e também aqui no parâmetro da função get. Então, de 26 erros já caiu para 23. E a ideia é essa mesmo, é ir eliminando os erros um a um. Aqui na função request, o parâmetro options está sendo inferido como n, quando na verdade ele é um objeto. Qual objeto é o options? Se a gente olhar aqui na linha 8, o options é esse objeto passado como segundo argumento da função request e do fetch aqui na linha 4. Então tem duas formas de tipar esse parâmetro options. Eu vou mostrar as duas porque na primeira forma eu vou aproveitar a oportunidade para mostrar como tipar a chave de um objeto de forma dinâmica. E depois a gente vai para a segunda forma. Então o options eu posso chamar de tipo options e ele vai ser um type options, que é um objeto. Já que eu sei que o options vai ser esse objeto aqui da linha 8, da linha 11, eu posso copiar ele e colar aqui para facilitar. E claro, isso aqui são valores, não tipos. E eu vou transformar em tipos. O method é uma string. Eu posso ver isso aqui nas linhas 24 e 25. O method é uma string que pode ser post ou delete. E essa string é recebida por parâmetro aqui na createRequest e é passado para a propriedade method aqui na linha 16. Então vou tipar o method como string. O headers é uma propriedade que recebe um objeto que tem uma propriedade content type e application JSON como valor. Ele tem essa propriedade content type e normalmente headers têm nomes específicos. Então o que a gente pode fazer aqui é basicamente usar tipos literais para tipar os headers. O que está aqui já é válido como um tipo. O que está sendo dito aqui é que, literalmente, esse tipo tem uma propriedade content type, que é uma string, e ele tem um valor application JSON. Então, ele só vai aceitar como header se eu preencher lá no objeto, colocar o content type e se o valor for application JSON. Mas eu também posso criar um type headers e tipar separado. Então, vou recortar
essa propriedade e ela vai receber um headers, e eu vou ter aqui um type headers, e o body aqui é uma string de JSON, então string. Então, como eu mencionei, no TypeScript é possível definir um tipo de objeto que tenha chaves dinâmicas. Eu posso dizer, por exemplo, que essa chave é um valor do tipo string. Então, vou abrir colchetes e inserir key, é uma string, que recebe uma string. Com isso, eu estou dizendo que key pode ser qualquer string e o valor dela é uma string. Então, agora, se eu for aqui no objeto headers, na linha 19, se dentro do objeto eu pressionar Ctrl espaço, observa que o autocomplete não me dá nenhuma opção relevante para eu preencher aqui no headers, porque eu especifiquei que eu posso colocar qualquer string ali. Só que tem um jeito legal de deixar headers dinâmicos e pré-definidos para esse tipo, porque eu quero permitir que só alguns headers possam ser passados. Então, por exemplo, eu posso criar um tipo que eu vou chamar de valid headers, que vai ser ou content-type ou vai ser accept. Aqui eu estou dizendo que esses são os únicos headers que eu vou aceitar nas minhas requisições para essa aplicação em específico. E aí eu quero dizer que essa key do type headers tem que estar dentro do valid headers. Então eu venho aqui na key, insiro in dentro valid headers. Agora aqui na linha 19 o header está avisando que está faltando a propriedade accept. Eu poderia passar essa chave como opcional, para ele não ficar reclamando. E o interessante é que agora, se eu vier aqui no objeto headers, aqui na linha 19, vou comentar o content type, e se dentro do objeto eu pressionar Ctrl espaço, o autocomplete agora me dá o accept e o content type. Então ele já me sugere certinho os valores que eu poderia usar aqui nos headers. Então isso é uma coisa legal para te ajudar a fazer um autocomplete no seu projeto. Se por acaso você quiser definir alguns valores específicos que você queira usar e já ganhar autocomplete por padrão. Vou descomentar o content type e como eu mencionei, essa é uma das formas de tipar esse segundo argumento do fetch. Porque tem uma outra forma que é a que eu vou usar aqui, que é a seguinte. Vou apagar do valid headers para baixo e observa que se eu vier aqui na inferência do fetch, ele já me sugere que o tipo request init seja usado no segundo argumento do fetch. Então eu vou passar aqui request init. E isso já deixa bem mais simples a tipagem do fetch aqui no código. A inferência do request init me diz que ele é uma interface. E de onde que está vindo essa interface? Ela não está declarada aqui no meu código. É o seguinte, num projeto TypeScript, a gente tem um arquivo tsconfig.json. Esse arquivo tem as configurações do TypeScript no projeto. Essa entrada lib é onde são definidas as globais que o TypeScript vai ter nesse projeto. E nela está especificado que quando o TypeScript estiver rodando aqui no meu editor nesse projeto, ele vai me dar as interfaces de DOM. Se você olhar na documentação do TypeScript, tem uma parte de manipulação de DOM. Então, estou na página inicial da documentação, vou vir em Handbook, vou em Tutorials e aqui dentro de Tutorials tem DOM Manipulation. Na introdução ele conta uma história aqui e aqui embaixo tem, você pode explorar o código-fonte para as definições de tipo do DOM. Se você clicar vai demorar um pouquinho, porque é um arquivo com mais de 29 mil linhas, que a gente vai ver daqui a pouco. E o TypeScript usa exatamente as mesmas interfaces documentadas lá no MDN. Então, se eu pesquisar por MDN aqui, ele me diz que a interface do HTML Elements, por exemplo, está documentado nessa página aqui do MDN. E nessa página você pode ver todas as propriedades que o HTML Elements tem. Então, todas as propriedades documentadas que fazem parte da API DOM, o TypeScript deixou com o mesmo nome, lá no lib.dom.d.ts. Que arquivo que é esse? Olha só, eu vou voltar aqui no editor e se eu der um Ctrl click aqui na request init, ele abre o lib.dom.d.ts. A request init é uma das interfaces globais do TypeScript. Em vídeos passados a gente usou a HTML Div Elements, por exemplo, que também é uma interface global. Esse arquivo contém as definições de tipo
para a API do DOM. É aquele arquivo com mais de 29 mil linhas. Esse arquivo tem todas as definições de tipo para o DOM que estão implementadas no TypeScript. E a interface request_init vem daqui desse arquivo. É ele que libera as interfaces globais do DOM do TypeScript. E aí essa interface request_init já tem body, já tem cache, tá o headers aqui. Então ela já tem todos os valores que a gente precisaria. Então essas interfaces globais também ajudam a deixar o código mais simples. E o VS Code pode ajudar bastante nesses casos. A inferência do fetch mostra que a request_init pode ser usada para tipar o segundo parâmetro do fetch. E agora, na linha 16, ele está falando o quê? Ele está reclamando que request espera um segundo argumento, que é esse segundo argumento options aqui. Só que num request do tipo get, que é o caso dessa função, não precisa passar options. Só precisa passar options no post e no delete, que são os casos aqui na linha 8. Então eu posso marcar o options como opcional. E aí ele para de reclamar na linha 16. Inclusive, agora que o options é opcional, ao invés de criar uma nova função que recebe a URL, só invoca a request passando a URL, eu posso só passar a request como referência. Então vai ficar assim. Já que no fim das contas, a nova função que estava sendo criada só servia para passar o URL para a request. Fica mais simples só passar a request, que está fazendo a mesma coisa da função que eu deletei. Então, no fim das contas, estou só usando a função request através da função get. Então aqui você pode ver que, querendo ou não, o TypeScript ajuda até a refatorar. Beleza? E eu espero que esse vídeo tenha ajudado e no próximo vídeo a gente continua, provavelmente, tipando essa função createRequest. Então deixe seu comentário para eu saber o que você achou e até a próxima.